Ethereum USD, eu quero saber a opinião de vocês, do Caio da Massa e do nosso querido Rodrigo da Massa, da Liga Cripto. Eu quero saber o seguinte, o mensal, olha que tenso o mensal do Ethereum. Do Ethereum não, do BTC. Do Ethereum também, tá? Aqui é o... Olha só esse mensal aqui, tá? O mensal do Ethereum é uma das coisas que mais me preocupa, digamos assim. Em dólar, né? Por quê? Porque ele está tentando entrar em tendência de baixo no mensal, ele já veio abaixo da região 60. Se ele vir abaixo da região 50, é bem complicante. Aí é complicador. Mas, por exemplo, aqui, ó, dá uma olhada nesse MACD, tá? Tá bem esticado. E olha só esse bull trap mensal. O que é um bull trap mensal? O mercado faz um topo mais alto do que o anterior e começa a falhar miseravelmente. Geralmente, esse tipo de topo vai querer fazer com que o preço caia pelo menos o tamanho do comprimento aqui, ou seja, fazer o Bitcoin, o Ethereum voltar a valer $1.000, tá? Geralmente, se a gente pegar só o mensal, tá? Então, no mensal, parece-me que a gente poderia ter uma sequência de mais 4 meses de queda até fazer ele valer $1.000, por exemplo. Se a gente fosse levar em consideração que isso aqui é um bull trap mensal de verdade, tá? E não evoluir para um padrão de lateralização, porque às vezes tu olha isso aqui, ele te assusta, mas na verdade ele faz um triângulo simétrico e depois continua mais alta lá no futuro. Então não dá para levar, é sempre em cima de probabilidade, né? Jamais certezas. E uma coisa é o BTC, olha só que tenso o MACD do BTC. Tá lá em cima. A última vez que ele fez isso foi antes do Covidão, naquela queda do Covidão, e lá em 2018 no topo histórico do BTC em 2018. Então a gente teve 2 vezes apenas anteriores a essa, desse cruzamento dessas linhas, e veja que o histograma já está mostrando a entrada de venda aqui, ó, tá vendo? Uhum. Então isso é uma coisa que me leva a crer que sim, na minha opinião, se isso aqui for um topo duplo mensal, ele vai cair o tamanho do diâmetro do mensal, o que me remete a topos anteriores entre $14 mil e $20 mil, né? Que são os topos nunca antes testados, que, conforme o Caio da Massa falou, a gente nunca testou nos ciclos passados o topo histórico anterior. Acho que, deixa eu só dar uma olhada só para confirmar essa tese. Eu acho que a gente testou uma vez sim o topo anterior, Caio. Testou não, velho. Eu acho que o $1.000 foi testado. Não, acho que não testou não, velho. Depois que ele rompeu, toda vida ele vai se embora. Ele rompe, ele vai se embora. Não, mas esse topo aqui foi testado, ó. Esse topo aqui... Mas esse daí não foi o histórico. Esse daí não foi o histórico, que passou 3, 4 dias e rompeu, né, velho? Esse foi o topo do meio do ciclo de 2013, né? Foi do meio do ciclo, tá ligado, velho? Não foi o que ficou como marcação do topo mesmo. Mas aí eu acho que o Augusto tá... Tipo, eu entendo essa visão no sentido de que o ciclo que a gente está agora é um híbrido entre os outros anteriores, né? Então, se a gente voltasse para retestar... porque eu acho que o mercado... Eu acho que o mercado... o que eu penso assim, ó, qual é o drawdown de 50% geralmente no BTC, nos outros ciclos, né? Ele cai 50%, depois cai mais uns 40%, ou uns 30%, 40%, ele cai 50% dos 50%, na verdade. Então o BTC cai 50%, depois cai mais 50%, certo? Uhum. De $34 mil, que foi esse último fundo dele, se ele tiver um drawdown de 50% dos 34 e repetir os ciclos de queda passados, ele vai parar lá em 14. Não, ele vai parar em 16. 19, 16, Por aí. Ele vai parar mais ou menos isso. E olhando assim, por exemplo, para mim, a queda máxima do BTC seria $20 mil deixa eu repetir, entre $12 mil e $20 mil, e no Ethereum $1.000, entre 800 e $1.000. Porque seria a maior gozolândia do mundo, velho. Vou dizer para tu que exatamente. $1.000 eu estou preparado psicologicamente para isso, assim, ó. Por exemplo, eu já comprei no primeiro drawdown, né? Então, por exemplo, assim, eu divido a estratégia o seguinte, ó. Eu divido da seguinte forma. A gente já perdeu 50% do topo anterior, praticamente, né? Ou não? Uhum. Ó, já, perdeu 50%. Na minha opinião, no BTC, isso aqui é compra. É compra. Tá? Nem que seja parcial.
Nem que E seja no Ethereum parcial. também. No meu modo de olhar também, no Ethereum também é compra também, velho. Agora, a galera que não quer acreditar. Mano, é porque é o seguinte: eu já vivi essas quedas, você, Augustão, o Rodrigo também. Como a gente falou no começo da live, a gente já viveu queda de 50%, 60% do Bitcoin, no mínimo, umas 3, 4 vezes. No mínimo. Sim. Tá ligado? Sim. Então a gente tá vivendo mais uma, né? E, mano, coisa boa. Difícil. Eu adoro queda, eu gosto de queda, particularmente. No momento é difícil, velho. No momento ele é difícil, ele não é tão simples, não. De se passar, entendeu? Porque, pô, tu tem uma grana, tem 50% também, tá ligado? Aí, pô, é foda. Mas, depois que o cara aguenta, que o cara vê que essa paradinha do mal aqui, ela tem essa característica única de ser escassa demais, né, velho? Aí as paradas... Sim. Então é o seguinte, ó, pro longo prazo, eu já compraria 50% aqui. Já compraria, digamos, eu já teria uma... Tanto é que eu fiz isso, exatamente isso, né? No Ethereum e no BTC. Aí eu chegou nos 50%, fui lá e pau na máquina, comprei. Se cair mais para fechar os 80% que nem caiu do ciclo passado, ele poderia vir para os 12 mil se ele fizesse o drawdown do ciclo passado, que foi 80% dos ciclos passados, né? Porque aqui dos ciclos passados, ó, ele perdeu 80%, ó, tá vendo? Então, por exemplo, quanto mais ele cai aqui abaixo dos 50, mais a minha mão coça para comprar. Então, na minha opinião, né, os fundos mais importantes é esse aqui, esse aqui que já foi, na verdade, os 33 mil, depois esse aqui e depois esse aqui, ó. Esse aqui seria, digamos, o desespero máximo do mercado, né? Que ele retestaria os topos anteriores, né? Os topos que nunca foram testados, ou seja, uma região de resistência que foi retestada várias vezes como resistência e ela nunca foi testada como suporte. E aí daqui eu acho muito difícil isso aqui não ser um suporte majoritário fodástico, sabe? Eu não consigo me imaginar uma resistência dessa não servir como um excelente suporte de longuíssimo prazo. Então, eu estou de olho nesse alvo aqui, caso o mercado realmente faça um apertamento quantitativo e a gente tem um ano mais cabuloso do que a gente imaginar. Eu só estou preparando a minha cabeça, porque eu quero saber como eu vou agir se acontecer. Não estou falando que vai acontecer, mas eu estou falando, cara, eu preciso ter caixa para conseguir comprar nesse fundo se acontecer. Porque estrategicamente seria, na minha opinião, uma entrada perfeita de longo prazo, né? Pô, seria um sonho, honestamente. Eu não sei se chega, não. E uma coisa assim, eu acho que o BTC vai ganhar valor perante as altcoins, talvez só o Ethereum ganhe valor perante ao Bitcoin agora no curto prazo. Na minha opinião, o Bitcoin vai se valorizar perante as altcoins agora nesse momento, porque ele está nesse padrão ainda de triângulo aqui, que pode ser um fundo, e se evoluir para bear market, a gente realmente vai ver isso aqui acontecer, evoluindo bear market, né?